Olá, poeta aqui, mais um vídeo. E hoje eu queria falar sobre uma coisa bem interessante que eu tenho acompanhado aí, que é o caso do Daniel Alves. E saber que a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas elas querem sempre acabar com a reputação dos outros. Obviamente que até então a gente não sabia se era verídico ou não, aquele contexto do que o Daniel Alves passou com relação à vítima, mas hoje o governo lá, inclusive 3 mulheres estavam no júri e invalidou a acusação contra ele por causa do contexto que a própria vítima ela contou. Então eu acredito que todo mundo é inocente até que prova o contrário. E nesse momento, naquele período, as pessoas não levaram isso em consideração e hoje talvez elas vão ter que se retratar publicamente e até mesmo serem processadas aí pelo Daniel Alves porque falaram coisas, né, que difamaram sua imagem. E isso é muito sério, porque a internet ela foi criada para trazer uma democratização, mas as pessoas elas têm utilizado essa ferramenta tão especial para disseminar o ódio, ao invés de trazer um diálogo aberto para que a gente possa pensar sobre isso e a gente entenda como as coisas são feitas. Porque eu tô aqui falando sobre esse caso, mas teve gente que só criticou, só condenou essa pessoa. Eu não sei da vida íntima dele, mas o que a gente sabe de forma pública, a gente entende que ele errou. Acho que o maior erro dele foi ter mentido, que ele não tinha traído a esposa e etc. Né? Eu acho que ele deveria ter reconhecido, independente de qualquer coisa. Ele é o Daniel Alves, é uma pessoa publicamente conhecida no mundo inteiro. Por mais que ele perdesse o casamento dele, ele ainda continuaria sendo um homem respeitado pela trajetória que ele tem. Obviamente que uma traição ela vai trazer muito julgamento com relação a caráter, mas a gente não pode falar contra os números. Daniel Alves foi um dos maiores ganhadores de título, né, do mundo, ele só está atrás do Lionel Messi, se eu não me engano. Então é um homem, sim, batalhador, um cara que saiu da miséria lá do interior da Bahia, foi ser famoso no mundo inteiro com o futebol. Então o cara não foi para a seleção brasileira, não foi para Barcelona, não foi para PSG, não foi para outros times à toa. Obviamente que em algum momento ele se perdeu ali. Eu acho que ele se chocou com o personagem que ele criou. Então acho que esse também é um erro dele ter projetado uma imagem de ser um bom homem, honesto, nananã. E aí, quando se provou o contrário, isso foi ruim para a imagem dele, porque desde o início ele poderia ter falado quem ele é e etc. Por mais que as pessoas condenem o Neymar, elas não podem dizer que o Neymar ele vive ali é, de forma mascarada, porque não tem nem como, porque ele é uma pessoa pública e, claro, quando ele erra, ele vem a público, ele fala, ele assume o erro. E eu acho que é isso aí, a gente tem que ter fé nas pessoas, independente da recorrência que ela tem ali nos deslizes, porque isso a gente pode ter o resto da nossa vida. Então não adianta eu falar que eu vou ser fiel hoje e vou ser fiel para sempre. Pode ser que as coisas mudem, obviamente que a gente busca que isso se perpetue, mas momentos de vida podem mudar, ideias podem mudar, pensamentos podem mudar e as coisas serem diferentes. E eu acho que é bem por aí. E eu sei que no caso do Daniel Alves, ele deveria ter sustentado ali a sua verdade. Errei, fiz o que fiz, né? Tô arrependido ou não, e fosse seguir em frente. A vida é sobre isso aí. Às vezes a gente vai ter que ficar amarelo pra de repente não ficar vermelho. No caso dele, ele não ficou só vermelho, ele foi preso. Ficou dentro de uma cadeia com homens perigosos de verdade, sendo considerado um homem perigoso porque teve um contexto ali envolvendo uma vítima feminina com relação a práticas não convencionais ali íntimas. Então, eu acredito que o caso dele para mim serviu para me ensinar que nós devemos tomar cuidado com quem a gente se relaciona, com quem a gente confia a nossa integridade, porque vai haver pessoas mal intencionadas no mundo que, dependendo da posição que você tiver, ela vai querer te prejudicar para ter benefícios. Então, acho que foi isso que aconteceu ali no caso dele, mas eu acho que faz parte. A vida, ela tá aí para ser vivida, para ser
construída, porque muitas vezes a gente vai errar muito mais do que acertar. Eu acho que o erro ele é importante. A gente tem que errar, obviamente, do erro do nosso tamanho e erros que a gente consegue aprimorar para não errar mais. Então, eu errei. Eu vou entender o porquê que eu errei e vou buscar uma outra alternativa, um outro caminho para que eu faça o certo. É isso que deveria ser. Obviamente tem muita gente que não faz isso, mas estamos usando aqui hipoteticamente uma forma que as pessoas vão fazer o certo. Então a gente sabe que errar é humano, você vai errar uma, duas, três, 10, 1 milhão de vezes, mas errar o mesmo erro sempre, aí eu acredito que seja ignorância, seja burrice. Então eu penso que talvez o Daniel Alves ele vá aprender com relação a isso. Ele deixou a esposa dele, ele deixou a família dele para estar com uma pessoa que o prejudicou, que manchou a sua imagem, que manchou a sua vida. Que o cara ficou preso e ninguém vai poder devolver aquele tempo que ele ficou preso. Obviamente ele vai viver uma vida aqui fora totalmente diferente, acredito, mas aqueles meses que ele ficou lá, aqueles dias que ele ficou preso, isso não volta mais. E ele estava ali no momento de ir para o clube mexicano, tá na seleção brasileira, era um cara que tem amizade com muita gente importante, e tem recursos financeiros. Então, assim, muitas vezes ele pensou que estava por cima e a gente viu que ele estava por baixo, porque um contexto foi suficiente para destruir aquela reputação que ele levou mais de 20 anos para construir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. E uma coisa que eu vejo que as pessoas famosas elas não têm é bom senso. Porque muitas vezes ela se perde no personagem, ela se perde no seu pseudo poder e ela acha que ela pode tudo. E o que a gente vê é que nós somos sujeitos a qualquer coisa, independente de quem você é. Né? Jamais imaginaria que ele viveria essa vida, né? De ser acusado, de ser preso, de fazer comentários contra ele ali que talvez uma pessoa que viveu esse contexto, por exemplo, o maníaco do parque, né, o cara foi comparado a esse indivíduo, então isso é muito sério. A gente sabe que falsa acusação também é uma coisa muito recorrente, não só no Brasil, mas no mundo, então a gente deve tomar cuidado com isso. Eu acho que o exemplo do Daniel Alves me serve para que eu sempre olhe, faz sentido eu fazer isso? Faz sentido eu estar nesse lugar? Faz sentido eu estar com essas pessoas? Porque eu acredito que se ele tivesse com amigos lá que fossem cabeça, fossem pessoas inteligentes, falaria para ele, olha, você é um homem público, você não deve estar lidando com esse tipo de coisa, principalmente com uma pessoa que não é tua esposa, que acredito, se eu não me engano, que ela estava lá e ela foi embora. Então, assim, a gente tem que ter inteligência, principalmente inteligência emocional e social. A gente tem que saber entrar e sair nos contextos da vida. E muitas vezes a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Todo mundo está sujeito a isso. Não só o Daniel Alves, mas eu, você, ou até mesmo uma mulher, né? A gente teve o caso lá da Elisa Matsunaga, se não me engano, que ela foi lá e cometeu um crime contra o esposo dela. Quer dizer, todo mundo está sujeito a fazer essas coisas. E a gente tem que estar muito seguro e muito tranquilo para que, como a gente vai lidar com isso? Porque muitas vezes essas ações só dependem de nós, não dependem de terceiros. E no caso do Daniel Alves, eu pude entender que agora ele precisa olhar para a vida dele e falar, olha, beleza, voltei, tive minha segunda chance, então tá na hora de eu ser homem, de eu assumir as minhas responsabilidades. E por mais que eu seja um homem que sou desejado por todo mundo, eu vou honrar quem está comigo, né, nas boas e nas malas. E eu acredito que essa pessoa que está com ele, ela, por mais que ela talvez tenha que tolerar a traição e etc, mas eu acredito que ela goste dele. Então, eu acho que ele vai até ter um filho com ela, se não me engano. Então, assim, a gente tem que pensar isso. Todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece perdão. Ninguém tem que ser condenado aí pro resto da vida, mesmo o cara que errou, mesmo o goleiro Bruno aí, merece o respeito e merece uma segunda chance para fazer diferente. A gente for analisar, né, na Bíblia, Jesus salvou o ladrão na cruz e o ladrão disse para ele o seguinte: quando você estiver lá no paraíso, lembre-te de mim. E aí Jesus falou: ainda hoje você vai estar no paraíso. Enquanto a partida, o outro ladrão falou: quem é você para dar remissão de pecados? Quem é você para salvar alguém?
e aí esse cara ele não alcançou a graça que foi a salvação. Então eu acredito que mesmo no último minuto ali, todo mundo vai ter a sua chance de fazer o certo, todo mundo vai ter a sua chance de ser diferente, de chegar ao seu objetivo. E eu acho que a vida ela nos ensina sobre isso. Então quando eu trago esse pensamento que as coisas elas podem ser diferentes, a gente tem que olhar por essa prisma. Errei, vou assumir meu erro e vou mudar minha rota para fazer o certo. Eu acho que ser responsável civilmente, né, e na nossa vida particular está muito relacionado a isso. E a gente sabe que tem coisas que não podem ser mudadas, né? O que a gente pode mudar é o que nós conseguimos controlar. O que não controlamos, o que é um fator externo que esteja longe do nosso alcance, isso aí a gente não deu o que fazer, né? E eu acho que no caso do Daniel Alves, ele vai partir para esse princípio hoje, pensando que o que é o certo a se fazer. Por mais que eu tenha fama, dinheiro, eu ainda estou sujeito a cair em tentação, em fazer coisas erradas, em, sei lá, né? Acho que o exemplo dele serviu para me ensinar que somos tão insignificantes, mesmo que achemos que somos alguma coisa, porque nós não somos. Somos apenas cidadãos do mundo, sujeitos ali a leis, a regras, como qualquer outra pessoa, independente do nosso contexto, independente da fama que você possa ter, ou os recursos financeiros. Então a gente tem que estar pensando sobre isso todos os dias e tentar buscar soluções que nos ajude, sim, a direcionar as nossas forças para o que realmente importa na nossa vida, e o que não importa a gente deleta, porque nem tudo é benéfico para nós, né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Às vezes você vai entrar numa roubada ali e às vezes pode ser que isso seja fatal. E muita gente hoje que talvez daria de tudo para ter oportunidade para fazer as coisas corretas de novo, como o Daniel Alves teve essa oportunidade. Então, assim, a gente tem que dar valor, a gente tem que agradecer por tudo que a gente vive, porque pode ser que você não tenha essa segunda chance. Então, esse é o meu recado, né? Eu queria falar sobre isso porque foi uma coisa importante que eu acompanhei e observei. E eu espero que isso, assim como me ensinou, ensine você também, você possa tirar lições do caso do Daniel Alves e possa aprender que a vida e a liberdade é as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Então a gente não pode negligenciar por nada e nem por ninguém. Porque quando você tiver que pagar a sua responsabilidade, você vai pagar sozinho, ninguém vai estar lá no seu lugar para fazê-lo. Então é isso, tamo junto, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever e a compartilhar esse vídeo com quem possa se beneficiar aí do que a gente está falando. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.